Mas a minha história com mangueira, ela começa da minha avó, mãe da minha mãe, né? Que saía na mangueira e em ela tal. Depois minha mãe, eu nem sonhava nascer, também desfilou em Mangueira, né? Minha madrinha de batismo era da Mangueira. Normalmente eu ia ao morro quando ela, dia de domingo, gostava de fazer uma comida boa lá, um feijão e tal, não sei o quê. A mãe dela, a mãe da minha madrinha, criava porco lá no morro, entendeu? Tinha porco lá, enfim. E de vez em quando a gente ia lá comer um leitão e tal, essa coisa. Então eu já comecei a subir a mangueira já novinha. Tanto que Dona Zica conheceu minha madrinha, entendeu? Eram pessoas que se davam mesmo e tal. Naí Pequena, sabe? São pessoas que eu conheci de forma natural. Porque às vezes as pessoas pensam que, mas como é que foi a mangueira e tal? Não tem teoria na minha vida, não fui ler livro nenhum para fazer nada. É tudo da minha vida mesmo, normal. Porque existiu uma fábrica em Vila Isabel, fábrica Confiança, que depois virou supermercado. Eu não sei se é o... Ele fica ali na Maxwell e dá para a rua, acho que é Rocha Fragoso, sei lá, a fábrica de tecidos, onde trabalhou Jamilão, mamãe, entendeu? Todo mundo era conhecido da fábrica e todo mundo estava na mangueira. Então a mangueira para mim é uma coisa assim, natural, entendeu? A senhora falou da sua mãe e da sua avó. A senhora poderia falar para a gente o nome delas? Minha avó era Ormezinda Pereira de Assunção. Ormezinda com Z, né? Minha mãe era Leci com Y, de Assumpção Brandão. Eu falo Assumpção, que era assim que escrevia o nome dela mesmo. E o nome completo da senhora? Leci Brandão da Silva. E o seu local de nascimento? Madureira, Estrada da Portela. Mamãe, quando teve a dor do parto, foi lá para a maternidade de Madureira e nasci na Estrada da Portela. É engraçado isso, né? Eu nasci na Estrada da Portela de São Mangueirense. Em que localidade a senhora passou a sua infância e a sua juventude? Em Bom, Madureira mesmo? não. Eu só fui para Madureira para nascer. Mas eu morei, primeiro, não me lembro direito, porque eu era pequenininha, nós moramos por muito tempo em casa de cômodos, né? Então, minha avó morava numa casa de cômodos ali na Avenida 28 de Setembro, 399, até sei o número. Era em frente à garagem dos bondes que tinha ali, né? E depois da casa da minha avó, onde eu fui um pouco criada, o que acontece? Minha mãe foi servente de escola durante muito tempo. E como nós não tínhamos condição de pagar aluguel, essas coisas todas, a gente foi morar em escola. Tem uma escola que acho que existe em Vila Isabel, na 28 de Setembro, que é a Escola Equador. Sim. Então, eu fui moradora pequenininha da Escola Equador. Fiz o primário todo na Escola Equador. Primeiro até o 5º ano eu estudei lá, escola pública mesmo. Então era engraçado que a sala de aula que eu estudei era a sala de aula que eu às vezes varria de noite e ajudava minha mãe, entendeu? A varrer a sala de aula. Por isso que eu tenho muito apreço assim, por pessoas que são de serviços gerais, né? O pessoal da limpeza, porque a minha mãe fazia isso, entendeu? A senhora pratica alguma religião? Eu fui batizada, fui crismada, né, pela Luz de Bolão, fui batizada pela minha madrinha Luz lá de Mangueira, e aprendi tudo, fiz primeira comunhão, tem até a foto, teve uma exposição minha lá na Assembleia há pouco tempo, lá em São Paulo, e tá minha fotinha lá, estava primeira comunhão de branquinho, véu, tal, não sei o quê, mas um determinado momento na minha vida, e isso acontece quando já tinha a questão artística no meio, porque eu estou falando devagar e estou voltando, porque é muita coisa, entendeu? Para eu botar na ordem cronológica, né? Mas teve um momento na minha vida que eu... Deixa eu dar um retrocesso aí, que eu estava falando na Escola Equador, onde eu morei, é isso? Isso. Morei na Escola Equador. Depois da Escola Equador, nós mudamos para uma outra escola pública em Pavuna, Escola Arthur Azevedo, na Pavuna, existe até hoje,
é lá na Avenida Sargento de Milícia, lá do Rio Pavuna. Essa escola tem lá até hoje. Nós fomos as primeiras pessoas que morávamos nessa escola. Depois, nós mudamos para Realengo. E aí nós moramos na Escola Nicarágua, que está lá inteirinha, na Avenida Santa Cruz. Né? Fui morar em Realengo. Mas quando eu comecei a fazer música, porque eu tenho que explicar para vocês direitinho como é que é essa questão da música, né? O que me fez fazer música foi um sofrimento de amor, né? Então, naquele tempo, a palavra era fossa. Eu estava na fossa, entendeu? E fiz a primeira música, né? Que não foi gravada até hoje. E aí eu comecei a compor e tal. A minha madrinha conhecia muito o Zé Branco. Zé Branco era da ala de compositores da Mangueira. Né? E o Zé Branco tomou conhecimento que eu estava fazendo parte de festival de colégio, sabe, tal. Eu comecei a me meter nessas coisas de festival, né, de escola. E ele foi quem teve a ideia de levar o meu nome lá para a ala de compositores. Isso em 1971, porque eu comecei a desfilar na Mangueira em 72, né? 71. Aí ele procurou o Zé Bragogério, que era o presidente da ala. Nesse tempo, Mangueira não tinha o Palácio do Samba ainda, não tinha construído. Eles faziam uma reunião na Avenida Passos, aqui no centro, num lugar que acho que era garagem de bonde, tinha alguma coisa a ver com o transporte. E a ala de compositores se reunia lá. Aí o Zé Branco procurou o Zé Bragogério e falou: cara, eu queria ver se trazer ele aqui para a ala e tal, porque ela compõe, ela está fazendo música e tal, não sei o quê. Aí ele falou: traz ela aqui uma terça-feira, que a reunião era toda terça-feira aqui na cidade. Aí um dia eu compareci na reunião, e eu era a única pessoa, a única menina que estava lá. Aí o cara olhando assim: o que você vai fazer aqui, né? A Lúcia Branco falou: não, ela é filhada da Luz Bolão. E ela faz samba, faz música e tal. Aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, manda ela vir terça-feira que vem, e você fala assim mesmo para mim, faz uma cartinha explicando os motivos pelos quais você quer entrar na ala. Eu falei assim: peraí, eu não quero entrar em ala, ele que me trouxe para me apresentar aqui, eu não vim aqui, sabe, pedir nada, sabe. Mas eu vou fazer a carta e vou trazer. Aí fui na terça-feira seguinte com a minha cartinha pronta, e assim eu entrei para a ala de compositores. Mas a condição foi essa. Quando terminou a reunião, você vai entrar simbolicamente, a gente vai ver que sambas são esses que você faz e tal, e você vai ficar durante um ano fazendo samba aqui, samba de terreiro e tal, não sei o quê. Se a gente aprovar, se a gente gostar, você entra para a ala oficialmente. E isso aconteceu no Carnaval de 72, que saiu o desfile era da Candelária para a Central do Brasil. Uhum. E foi o primeiro ano que eu entrei na Mangueira, já na área de compositores. Entendeu? Essa é meu início na escola é desse jeito aí. E a senhora... Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre sua relação com a Mangueira. Então, a primeira pergunta é: como foi esse seu primeiro desfile? Foi, assim, muita emoção, porque eu ali com a roupa da ala de compositores, né? Foi a primeira vez que eu cheguei na avenida, na Presidente Vargas, vindo da Candelária para a Central. E tem um fato que aconteceu que isso não precisa ser registrado, mas eu faço questão de contar para vocês, foi muito engraçado. O Ivan Meirelles, vocês já ouviram falar? Ivan Meirelles era um compositor da ala, e Ivan era brabo, sabe? Ele chegava, na reunião, aí já botava o revólver em cima da mesa, assim, tal. Bem, então eu sabia que ele era uma pessoa que era respeitado. Não era de ser malandro, não era isso. É que naquele tempo
as pessoas se impunham pela pessoa. Chegava pela cara, pela forma de falar e tal. Não precisava ameaçar ninguém. Mas no dia do desfile, eu não sei o que aconteceu, que ele entrou na escola, a escola estava formada ali, aí ele olhou para uma pessoa lá, uma mulher, disse, eu falei para você não vir para a avenida, eu falei para você não sair, e você está aqui fazendo o quê? Ele mudou a mulher, cara, jogou para fora do desfile. Foi uma coisa que eu nunca esqueci, essa cena ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, sabe? Eu falei, os caras aqui são bravos, né? Então, entendeu? Pegou aqui assim e tal, tinha de fantasia e tudo, que nem sabia, botou para fora da aula. E tem uma outra historinha que a minha mãe contava para mim, que sempre tinha costureira, né, e tal, não existia esse negócio de carnavalesco, não sei nada disso, né? As coisas eram feitas de forma muito simples. E aí, acho que a Cecéia, irmã da Nilma, a Nilma tinha uma irmã chamada Cecéia, se não me engano, não é? Então, aí a mamãe falava assim, pois é, a gente se reuniu para ver o negócio da fantasia, como é que vai ser e tal, e aí a Cecélia, em vez de ficar para a costureira o que ela queria, ela não falava, eu quero uma coisa que realce. A minha mãe sempre contando, eu quero uma coisa que realce. Mas a senhora quer como? Quer bordado? Quer assim? Quer ver? Eu quero uma coisa que realce. E a gente sempre brincava com a mãe quando via fazer, o que é? Quer uma coisa que realce? Eu quero uma coisa que realce. Entendeu? Então são historinhas, né? Assim que a gente, que eu ouvi e que eu guardo também. Tem uma outra história, a Naí pequena, ela era da harmonia. A pessoa chamava ela de Naí Bracinho, ela parece que não tinha um braço. Naí era da antiga também, morava perto da minha madrinha, lá no morro, pertinho. E uma das vezes que a gente foi ao ensaio, que eu ia, isso não era da aula ainda, eu ia ensaio, eu acompanhava o ensaio, nessa época era na Red Indians. Ali na Red Indians tinha um espaço que a escola desfilava. Aí falou, e aí, gente, como é que tá o samba? Qual é o samba que vai ganhar? Aí a Anaí encontrou com a mamãe e disse, pagar um lugar. Que a mamãe contou essa história. O lugar. Eu disse, mas que lugar é esse, gente? Eu falei, mas o que era? É um samba da Mangueira. O lugar, tudo que se plantar dá, terra igual essa não há. Tinha um samba da Mangueira que tinha o lugar. E era vagar o lugar, tal. Então são coisinhas pequenas mas que tá sempre na minha memória. Outra coisa que acontecia também, eu não sei se hoje ainda tem, o leite de onça da Mangueira, eu nunca tomei em lugar nenhum. Que era leite de onça da Mangueira tinha que ter o leite de onça. A gente já chegava no ensaio e sentava lá numa mesa e tal, e aí tinha lá o leite de onça. Quando eu entrei para a ala, embaixo do palanque dos compositores, tinha feito uma lojinha que vendia cigarro. Aquela lojinha ali de cigarro da área de compositores. O compositor tinha aquela lojinha. E a gente também conseguia. Era um rapaz branco até que era o responsável por fazer o leite de onça, que eu não consigo lembrar o nome dele mais. Mas era um leite de onça maravilhoso. Fazia garrafa de litro, assim, sabe? E o povo chegava lá na Mangueira, eu só via todo mundo pedindo leite de onça da Mangueira. E eu não via esse leite de onça em lugar nenhum, nunca vi, em lugar nenhum. Não sei se a Mangueira ainda continua tendo leite de onça. Eu sei que tem um suco maravilhoso lá, da fruta que me deram agora quando eu fui na Semana Santa, que é uma delícia, né? O rapaz chegou lá e disse, não, a senhora quer faça questão que a senhora prove esse suco aqui. E tal. Outro detalhe da época que eu estava lá, quando começava o ensaio, as primeiras pessoas que entravam na quadra era Dona Zica e Dona Nilma. As duas vinham na frente. Depois é que as pastoras iam, que a gente chamava de pastora, né? Era pastora, não era baiana, não, pastora, né? As pastoras é que vinham tomando conta da coisa. Outra coisa,
compositor de fora, ele só podia cantar depois de meia-noite. Primeiro, os compositores da casa cantavam esses sambas de quadra e tal, não sei o quê. Depois é que quem estava lá de outra escola e tal, não sei o quê, podia cantar. Mas era uma coisa linda, porque era tudo assim, era tudo desse jeito, sabe? E era uma coisa muito organizada. Eu nunca vi confusão na Mangueira, nunca vi briga, nunca vi nada. Eu sempre vi coisas, costumes que se repetiam, sabe? Não tinha nada de diferente. Outro detalhe, o pessoal da ala, o pessoal que trabalhava na Confiança e tal, se tivesse uma festa, não sei o quê, ia todo mundo roupa igual. Tinha que fazer a roupa igualzinha. Quem era da ala tal, elas iam de verde e rosa, não é? Com a roupinha, todo mundo igual. Os homens, você chegava ali no Largo da Carioca, que tinha um ponto dos compositores, você sabia direitinho quem era da Mangueira. Por quê? Porque a calça do desfile, que não era calça de negócio de fantasia, era calça mesmo cortada, calça de alfaiate, né, não sei o quê, eles usavam depois durante o ano. O pessoal tinha orgulho de andar de verde e rosa, sapato verde e rosa, entendeu? Camisa verde e rosa, chapeuzinho com a fita aqui, verde e rosa. Isso era uma coisa normal no samba. As pessoas do samba tinham esse orgulho, sabe? Esse garbo de chegar, estou de verde e rosa, eu sou mangueirense. Podia ter alguém também lá de azul e branco e tal, mas o pessoal da Mangueira ia desse jeito. Você e Verinha entraram para a ala no mesmo ano? Como foi esse processo? Não, com a Verinha eu morava no chalé, se não me engano. Ela era muito conhecida do Dimas Tojal, né? E a Verinha já estava por lá, mas não tinha entrado na ala oficialmente. Tanto que, quando fizeram uma pergunta, e a Verinha, como é que é? Aí o José Brogogério falou, não, é o seguinte, a Alessi chegou aqui, foi submetida a um processo de estágio, foi analisada, e a gente achou que ela podia entrar, e por isso é a primeira mulher a fazer parte da composição. Mas a Verinha, eu conheci Verinha, inclusive tem um samba dela de terreiro, que eu vou cantar para você agora, que eu cantei esse samba várias vezes lá na quadra, que era Eu quero é mais, que siga seu caminho, seja feliz e me deixe em paz. Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais, que siga seu caminho, seja feliz e me deixe em paz. Vive dizendo a todos que vai embora, pensando que eu vou sofrer, que eu vou chorar. Mal sabe você que eu quero é mais, que vai embora e não olhe nem para trás. Mas sabe você. Cantei várias vezes esse samba lá, que ela gostava desse samba. A Varinha não estava vendo que podia cantar e tal. Eu cantava o samba. Eu cantava o samba de todo mundo. E o meu primeiro samba, você falou lá, alguém falou, o primeiro samba que eu fiz para a escola foi esse convite. Amigo, vim convidá-lo para o próximo domingo. Visitar a minha nova quadra, troquei o cimento e mudei a instalação. Agora tem geladeira e tem fogão. Antigamente você ficava em pé. Agora tem varanda com cadeiras para você ver o chalé. Fiz uma reforma como o figurino manda e denominei Palácio do Samba. Entendeu? Um samba de terreiro. Né? O pessoal gostou desse samba. Aí depois foi mas o samba que ficou foi Barraco Verde Rosa. Um barraco verde rosa, um cavaquinho, uma inspiração. Só isso basta, meu amor, para você conquistar meu coração. Um barraco verde rosa, aquele só tum, tum, tá? Aí, né? Um barraco verde rosa, um cavaquinho, uma inspiração. Só isso basta, meu amor, para você conquistar meu coração. Eu não quero riqueza, só vejo beleza na rosa que é flor. E vou morar em Mangueira, estação primeira da paz e do amor. Um barraco verde e rosa, um barraco... E as pastoras caíam dentro desse samba assim. Legal, que era curtir. Sério.
Indo nessa E eu não linha. gravei esse samba, não. Esse samba era da quadra. Aproveitando, eu fiquei curiosa se você, desculpa. A senhora falou do primeiro samba que a senhora nunca gravou. Tem algum motivo da senhora nunca ter gravado esse primeiro, o que te trouxe pra música? E a senhora falou que estava na fossa. Ah, sim, o tema do amor de você. Não tive oportunidade de gravar, não sei, eu acabei não gravando, mas eu lembrei, era tipo bossa nova, sabe? O tema do amor de você, isso mesmo. Foi uma desilusão amorosa que eu tive, aí fiz esse samba. E aproveitando que a gente está nessa linha, uma das perguntas é: qual samba que a senhora mais gosta? Qual, dos que eu fiz? É. Aí é difícil, cara, essa pergunta. É porque a vida foi passando, né? E eu fui compondo outras coisas, e o caminho meu de compositora, ele foi ficando mais forte, né? Eu passei a... Porque eu não toco cavaquinho, né? Não toco violão, não toco nada, eu sou compositora intuitiva. A única coisa que eu tocava, não tô tocando mais, é pandeiro, porque via nas rodas de samba lá na Mangueira mesmo, padeirinho tocando partido. Tanto que eu sabia tocar partido. Pegava pandeiro, quem já viu o show meu, sabe tocar. Agora não dá mais porque eu estou sem força e não consigo mais tocar. Mas o pandeiro foi vendo o padeirinho tocar que eu resolvi tocar pandeiro. Aprendi a tocar pandeiro na Mangueira, vendo os compositores lá fazendo aquela roda, né? Uhum. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer Candeia pessoalmente, porque na casa do Cartola Dona Zica sempre fazia um feijão lá e tal. O pai do governador que faleceu, o Sérgio Cabral pai, ele amava o Cartola e Dona Zica, então ele foi que um dia falou, vamos lá na casa do Cartola, vai ter um feijão lá e tal, não sei o quê. Né? Tanto que, quando eu lanço o primeiro LP da minha carreira, foi na quadra da Mangueira, antes que eu volte a ser nada. E nesse lançamento estava Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola tinha um monte de gente lá. Por quê? Porque era uma novidade. Tinha uma menina fazendo samba, não sei o quê, e aí a gravadora Marcos Pereira, a gravadora de São Paulo, conheceu o meu trabalho, que o Sérgio Cabral apresentou, e fizeram um lançamento da Mangueira bem legal e tal. E, enfim, nessa época, o Cartola foi chamado para fazer um programa chamado Ensaio, do Fernando Faro, né? É um DVD que é em preto e branco, né? Que o Cartola me apresenta. Ele foi fazer o programa e disse, ele falou, não, quero levar Alessi. Tanto que é muito engraçado, porque a minha voz era fininha e tal, né? E ele forçando para eu mostrar os sambas. Esse DVD, se vocês conseguirem alguém que tenha esse trabalho da Marcos Pereira, é importante, porque você vai ver lá eu cantando alguns sambas da Mangueira, sabe, daquela época, samba de quadra, né? É muito importante, vocês que estão fazendo essa coisa da salvaguarda, né? É muito legal pegar o ensaio da gravadora Marcos Pereira, é em preto e branco, está lá o Cartola, estou eu lá, conversando, eu com a voz fininha e tal, tocando caixa de fósforo, o Cartola cantar. Né? Porque ele também me incentivou muito também. Né? E qual o campeonato que a Mangueira ganhou que mais te marcou? O que marcou foi o ano que a Mangueira foi e voltou. A Mangueira, depois ela voltou da avenida, nunca ninguém tinha feito isso. A Mangueira voltou, desfilou depois de volta. Foi um negócio louco. Foi muito, muito, muito. Enfim, o samba da Verinha, que eu falei que eu cantava também lá. Depois teve o ano do petróleo, que eu concorri, eu fui para a final e tal, e não ganhei porque eu não botei uma frase que tinha que homenagear a Petrobras. Eu falei, eu não vou homenagear a Petrobras nada. Entendeu? Era, como é que é? Coisas Nossas, eu acho que era o enredo.
Deixa eu ver se eu lembro desse samba, peraí. Eu sei, Brasil, que o mundo anda brigando pelas ruas, mas as coisas que são suas, vou mostrar nessa canção. Um índio amigo vive alertando, e estão matando sua humana condição. Vejo os homens sérios discutindo, pois o petróleo está sumindo. Ah, foi aí que meu samba não... Começaram a... Não, vê se dá para mudar a letra, não sei o que, não sei o que. Não, eu vou falar a verdade. Nessa época o Percy estava era da diretoria da escola, não me lembro bem, Beto Fim de Noite. São pessoas que estão bem aqui na minha cabeça, sabe? Que eu perdi esse samba e todo mundo achava que o samba ia... Saiba, enquanto houver uma folia, sempre haverá uma alegria. Não lembro do seu coração, eu não lembro mais. Mas esse samba eu chorei muito, sabe? Porque eu perdi o samba enredo e eu sabia que o samba ia ser nosso. Mas aí, falei, não é porque eu perdi o samba que eu vou deixar de ser mangueirense, né? Então, eu acho que eu fui à final umas 4 vezes na Mangueira. Mas nunca consegui, porque sempre tinha um negócio da letra que, não, isso aqui tá legal. Aí pronto. A Alessi comunista, xiita, não sei o que, me chamaram de tudo, entendeu? Era isso. Mas era muito bom. Sempre foi muito bom. E em 2019, como foi representar a Luísa Marinho? Olha, é um desfile que, na verdade, me tocou muito. Primeiro, porque eu nunca tinha saído em carro na Mangueira. Nunca. Eu sempre fui na Mangueira, na ala dos compositores, já vinha à frente da ala das baianas, já vinha fazendo um monte de coisa. Mas, quando me chamaram para esse enredo, como é? História para... Na Gente Grande, pois é. Eu não tinha ideia do que era o enredo, porque eu já estava... Que ano foi? 2019. 2019? Eu já estava em São Paulo, já estava na Assembleia, já estava por lá. E quando eu fui ao Barracão, como é o nome do carnavalesco? Leandro. O Leandro falou, Alessi, você vai, a escola vai, e contou mais ou menos como é que ia ser o enredo e tal. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Agora, você vai vir dessa vez, você vai vir, não é um carro, é um... Eles dão um outro nome, não é carro alegórico, não. Hã? Tripé. Você vai vir no tripé e tal. Eu falei, bom, vamos vir no tripé. Achei que era um tripé, né? Que eu vinha ali no tripé. Cara, quando eu cheguei no Barracão, que eu vi o carro, a primeira pergunta que eu fiz foi, cara, mas por que eu vim num carro preto e branco? Ele falou assim, não, tem uma razão de ser, você vai ver. Quando esse carro estiver pronto, você vai gostar. Falei, tudo bem. Aí fui lá, vi o carro e tal, mas sabe quando você não faz muita fé, né? Mas eu sabia que ia ser um enredo legal e tal. Aí, na semana do carnaval, eu fui na cidade do samba, né? E entrei no Barracão da Mangueira, ele mostrou já as cores do carro, sabe, o carro já arrumado, tá, com uma escada, não sei o quê. Isso, olha, fica tranquila que você vai vir bem, você vai vir nesse... Eu falei assim, pô, mas todo mundo vem em carro grande, cara, você bota esse tripé para eu vir, como é que é isso? Eu vou vir de tripé, mas tudo bem, né? Legal. Aí fui. Aconteceu uma coisa muito, muito curiosa, eu tenho que contar isso. No dia desse desfile, as minhas sobrinhas, a Noala e a Letícia, são filhas da minha irmã que faleceu, né? A roupa foi feita, não foi da escola, foi uma pessoa que construiu essa roupa, que era uma calça branca, uma coisa assim e tal, e tinha... Eu vim com alguma coisa na mão, não me lembro exatamente o que foi. E a cadeira era feita de palha, não é isso? E aí, chegamos em casa e tal, que eu moro na Tijuca, e vamos embora para o desfile, tudo bem. Quando chegou ali na altura do Estácio, que a gente vem por dentro, né,
a Nora falou assim, Letícia, cadê a roupa? Aí ela, esqueci a roupa. Esqueceram minha roupa em casa. A Mangueira ia ser, não sei se foi a última escola, ou penúltima. Foi a última, né? Mas a Vila Isabel passava na frente da Mangueira nesse desfile. Muito bem. Aí minha falecida mãe está vendo um movimento no banco de trás, né? Da gente, o que foi que houve? Não, nada não, vó, nada não sei o que e tal. Aí ela falou, para aí, para o carro um instantinho. A Nora desce ali no Estácio, né? Na entrada, aquela entrada ali que vai para o Morro de São Carlos. Aí tinha uma moça com uma roupa da Mangueira. Ela disse assim, você mora aqui? Aí a menina, eu moro, que eu vim aqui, meu namorado me trouxe, não sei o que ele é motoqueiro e tal. Ela disse, olha, você quer que a Mangueira ganhe, né? Então, me arruma, faz um favor para mim. Eu preciso voltar na Tijuca, eu preciso ir lá na Tijuca pegar a roupa de uma pessoa que vai representar a Luísa Maim no enredo. E se esse carro não entrar, a Mangueira perde o carnaval. Ela falou, quer? Para agora. Fulano, ô fulano, eu já estou na minha última corrida. Não, vem cá. Vem cá. Aí, essa menina aqui é sobrinha da Alessi. A Alessi, não sei o quê, e esqueceu a roupa. O cara, como é que é? Cara, esse cara foi em 5 minutos, não sei como, na Tijuca e voltou, tá? E a Vila Isabel atrasou. Tá? Vila Isabel atrasou o desfile. Né? E aí, cara, foi dessa forma que eu consegui, né? Botar a roupa não sei o quê, mas entrei ali por baixo, tá? Que as pessoas sempre facilitam, né, a entrada, e graças a Deus todo mundo gosta de mim. E aí eu cheguei, quando eu vi o carro iluminado na avenida, a Mangueira estava formando eu fiquei muito emocionada. Subi naquela escada toda de palha, né, descalça, fui descalça e tal. Aí nisso que eu estou sentadinha lá, vem a menina da Globo com o microfone da Globo, não sei o quê, já o outro menino com como é a luz não, como é que é? Refletor, não sei. Né? Leci, e aí, como é que você está se sentindo? Eu já tinha passado por aquele perrengue todo da coisa, eu falei, agora eu estou bem. Sabe, agora eu estou bem, porque, mas não ia contar, né? Ao vivo que tinha esquecido minha roupa em casa. Cara, quando acenderam as luzes todas do carro, eu vi aquele carro iluminado, lindo assim e tal, e eu, representando o Luísa Maim, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu chamei, sabe, nessa hora a gente acredita em orixá, né? Eu respeito todas as religiões e tal, mas essa coisa da religião de matriz africana é muito forte. Eu falei, graças a Deus, eu estou aqui, vou desfilar, e Mangueira entrou, e foi um desfile maravilhoso e tal, e eu me lembro, isso ficou na minha cabeça do dia do resultado. Na hora que a Globo falou, primeiro lugar, não sei como, a primeira imagem que apareceu foi a minha, lá no carrinho e tal, entendeu? Então isso foi uma emoção assim, muito, muito grande, muito especial, que eu tive representando Luísa Maim. Para mim foi muito importante. Eu digo, isso é coisa de orixá, sabe? É coisa de orixá. Tá, é muita... É só recitada nesse samba, né? Exatamente. Era uma coisa também que eu não sabia, foi a grande surpresa. O samba da Mangueira tem teu nome, não sei o que eu não estava acompanhando, que com esse negócio de eu estar em São Paulo, eu não estava acompanhando os ensaios, né? Nada disso. Sabia que tinha um samba que tinha Alessis, que era minha mãe e eu, né? O que a escola de samba Mangueira é para você? É uma certidão de nascimento, né, cara? Mangueira, para mim, eu nasci, né? São 2 barrigas da dona Ormezinda e da dona Alessi, entendeu? E eu nasci ouvindo falar de Mangueira, pequenininha, eu já ia no morro, na casa da minha madrinha. Então são coisas assim de muita identificação para mim, sabe? Essa coisa do surdo 1, eu reconheço a Mangueira pelo surdo, né? Na avenida. Né? Lembro dos grandes sambas do Darcy da Mangueira, de Hélio Turco, de Jurandir, entendeu? Preto Rico, né? Pelado,
História de um Preto Velho, eu gravei esse samba. Era uma vez um preto velho que foi escravo, entendeu? Eram sambas antológicos, né? Eu acho que aquela safra antiga da Mangueira é um negócio muito legal. E os nomes, né? Pelado, Comprido, Léo, Hélio Turco, Jurandir, né? Tal. Muito legal, é muito legal. Eu sinto muita saudade daquela época porque nós nos reuníamos assim de uma forma muito fraterna, muito amiga. E todo mundo ia para a reunião de verde e rosa, entendeu? Ninguém sapato verde e rosa. Isso é um encanto e a gente não vê mais. Né? Não tinha ninguém era superior a ninguém. Valdemiro, que ele tinha, né? Puxava da perna e tal, não sei o quê. Fazia que assim, a bateria era fantástica, ninguém batia errado. Aquela batida da Mangueira é irreconhecível, assim, as pessoas não duvidavam, né, de nada, era uma coisa muito raiz, muito afirmativa. Mangueira sempre foi uma coisa muito afirmativa. Né? Tinha a festa dos destaques, existia uma festa chamada Destaques de Ouro. Você sabia que era destaque de escola de samba legal, porque era uma festa linda, sabe? Os caras na transmissão tinham uma fala para o destaque muito séria, sabe? Muito importante. Acabou, não tem mais destaque. Hoje destaque de escola de samba é celebridade, cara, que vem. A imprensa chega, quais são os destaques da escola? Fulano de tal, dona Fulano. Não, quero saber. E foi isso, inclusive, que me trouxe problema, entre aspas, né? Quando eu fui comentar carnaval aqui, eu mudei a forma da transmissão da Globo. Porque eu comecei a falar de sambista, das tias baianas, da velha guarda, do pessoal da bateria que era importante, não sei o quê, e eu não falava de artista. Então foi embaçado, porque o pessoal quer falar, não, vou falar do povo do samba. Né? Eu comentei aqui de 84 até 93. E, na verdade, eu fui saída da Globo nessa época porque eu não estava comentando celebridade, cara. Eu falei, não estou aqui para ficar falando de celebridade, não. Falar de samba. Aí eu fiquei fora, aí depois me trouxeram de volta. Aí fui para São Paulo. Fui para São Paulo em 2002. Comentei de 2002 a 2010. E só parei porque aí veio a coisa de eu ter sido eleita e eu não podia continuar na Globo, né? Mas foi uma fase muito legal, porque as pessoas ficavam felizes, sabe, assim. Pô, você falou o nome da minha avó na transmissão, você falou o nome de seu fulano, de seu Beltrano, porque eles nunca tinham sido citados durante a transmissão de carnaval. E eu não, eu chegava lá com tudo prontinho. Eu ia nos ensaios das escolas, né, e anotava já direitinho, como você tem na mesa ali toda a forma como a escola vai desfilar, então você já sabe a hora que vem, quem vem, eu já anotava, fazia questão de anotar tudo. E as pessoas sentem saudade da gente até hoje, porque mudou totalmente a transmissão, né? Carnaval. Posso cantar um samba antes de você começar? Pode. Lembrei. Pode! É que eu lembrei agora. Eu lembrei agora do samba chamado Preferência. Esse samba foi gravado. O Preferência deu assim um boom, sabe? As pessoas ficaram espantadas. Que era assim, Preferência, e a história é real, né? Fui convidada a visitar um palacete no Catete. O ambiente era de fato diferente. Fidalguia e burguesia eram demais. Os empregados, todos engomados, traziam bandejas, contendo melões e contendo cerejas, e os melhores vinhos internacionais. Comi assados e caramelados no encabulado. O recinto era um salão acarpetado, todo mundo a palestrar. Lá pelas tantas, a dona da casa executou Chopin e eu, sem ninguém para comentar, preferi observar.
No outro dia recebi convite para ir à Mangueira, um barraco todo verde, uma roseira, na frente da porta para ornamentar. Boa comida era feijão e a batida de limão, mas preferida, quanta empolgação. Lá pelas tantas ouvi batucada aí partir do alto e aquela gente sem ser do asfalto disse coisa bela, som de um violão. E perguntaram qual dos dois convites tive preferência. Respondi com a máxima veemência. Francamente, preferi o barracão de Mangueira. O tempo que você atuou na legislação. Isso é uma coisa que Deus botou no meu caminho, né? Porque nunca passou pela minha cabeça de eu entrar na política, sabe? É assim, o pessoal do movimento negro, do movimento LGBT, movimento de trabalhadores, pessoal de 1º de Maio, sabe, essa turma toda que lida com a questão social, sempre me acompanhou por causa das minhas músicas, né? E eu tive problemas, inclusive, na Mangueira de não ganhar samba enredo por causa de letra de música. E isso aí me deixava assim muito, sabe? Uma vez falaram para mim, Leci, para de fazer música comentando negócio de negro, de morro, não sei o quê, disso e aquilo, de pobre. Faz uma coisa mais leve, que vai andar mais a sua carreira. E eu, tudo bem. Aí, vou botar terreiro, tem terreiro aí hoje? Estou escutando aqui um negócio aqui, né, São Sebastião. Eu não... Eu tenho que voltar à carreira depois que eu fui conhecida fora da Mangueira, Teatro Opinião, não sei o que, aí veio a primeira gravadora, que o lançamento foi na Mangueira, inclusive, né? E aí eu comecei a ser convidada para fazer parte de 1º de Maio, não sei o que e tal, o pessoal me chamava para essas coisas todas. Aí eu fui eu era da Marcos Pereira, eu fui parar na Poligram. Fui para a Poligram em 1900 e o primeiro disco foi em 75. 76 eu vou para a Poligram. Aí, chegando na Poligram, começou a chamar a atenção a questão do meu repertório, porque eu tratava de temas que não eram temas só do negócio de samba, tinham outras coisas também, né? Eu lembro que na época teve uma campanha, o teatro andava muito vazio, e aí eu fiz uma música chamada Vamos ao Teatro, que não é samba, é uma canção e tal, e chamou muita atenção. Aí fiz As Pessoas e Eles, que era uma música que faz uma observação das pessoas e eles, os LGBTs. Isso em 76, 76, 77, era uma coisa impossível de acontecer, que ninguém tocava nesse assunto. Mas As Pessoas e Eles foi feita de uma situação que eu vi em Copacabana, um cara passando e tinha uma turma assim na esquina e tal, que hostilizou. Foi uma coisa que mexeu, sabe, comigo. Eu digo, meu Deus, que coisa horrível. E eu fiz uma canção chamada As Pessoas e Eles, né? Aí eu digo, né? As pessoas olham para eles com ar de reprovação. As pessoas não percebem que eles também têm o porquê e a razão. As pessoas não entendem porque eles se assumiram, simplesmente porque eles descobriram uma verdade que elas proíbem. As pessoas que são boas, que são certas, deixaram todas as portas abertas e ninguém jamais entrou, enquanto eles, os perseguidos, os meus amigos, acho que era isso, num sorriso e num gesto, não ligaram para o resto e o amor chegou. E essa música deu um impacto assim que, nossa, Leci fez uma música. Aí o pessoal de imprensa começou a querer fazer matéria, não sei o que e tal, comigo. Tá. Aí quando fui em 77,
um amigo meu querido, tal, que já faleceu também, conversou comigo que ele gostava muito de frequentar boate. E que na boate era um lugar em que ele se sentia melhor, ficava sem problema nenhum, tal. Aí eu fiz Ombro Amigo. Ombro Amigo entrou na novela da Globo chamada foi uma novela da Globo, cara. Esqueci o nome da novela agora. Então, tem uma novela. Começava a novela, você vive se escondendo, sempre respondendo com certo temor. Tocava, mas tocava, e a música começou. E a música virou a música das boates, não só do Rio, como do Brasil, entendeu? Foi um negócio assim, sério mesmo. Inclusive, foi o primeiro dinheiro assim, que eu ganhei como compositora, e não foi com samba, foi com essa música, Ombro Amigo, né? Espelho Mágico, o nome da novela. E aí começou uma onda grande, porque existia, na época, um jornal chamado Lampião da Esquina. E esse jornal Lampião, pessoal todo que é desse segmento, sabe que foi um jornal que era do Aguinaldo Silva, inclusive, que era o editor, né? E eu dei uma entrevista para o Lampião. Só que, nessa época, eu era compositor da Mangueira, continuava na Mangueira. E aí, eu não sei como é que foi a história, que foi um povo lá na Mangueira para questionar a aula de compositores, não sei como é que foi essa história. Pô, Alessi, a compositora de vocês e tal, não sei o quê, deu entrevista para o Lampião e tal. Aí os compositores falaram, mas a Alessi, não tem nada contra a Alessi. Ela é uma pessoa que nos trata com o maior carinho, com o maior respeito, é uma excelente compositora, ajuda a escola, porque houve uma época, inclusive, que eu fiz show para comprar roupa da fantasia da aula de compositor, que estava com pouco dinheiro. Eu fiz show e tal, não sei o quê, nós conseguimos comprar a fantasia. Quando chegava o dia de São Sebastião, que tinha a festa dos compositores, eu saía, o Zacarias, compositor da aula também, saía com o Zacarias de carro, ia a Casa Sendas, ouviu falar? Casa Sendas? Para pegar linguiça, tocinho, carne seca, não sei o que, então para feijoada. Eu saía pedindo as coisas para a nossa festa. E sempre conseguia direitinho, entendeu? Então o pessoal tinha, assim, por mim, uma consideração pela minha pessoa, cidadã, sabe? E aí essa coisa toda de ter feito essa música Ombro Amigo acabou chamando a atenção do público, que era um público grande e forte, mas que nunca tinha prestado atenção essa parte minha de compositora, entendeu? E nem por isso ela me expulsou, nem fez nada, porque não tinha porquê, né? Então eu fui tida como uma pessoa revolucionária, xiita, uma pessoa progressista, comunista, enfim, chamada de tudo, né? E a minha vida continuou, a gente fazendo as nossas coisas, né, as nossas composições. Aí eu fui para Poligram, gravei em 77, né, coisas do meu pessoal, Ombro Amigo, não sei o quê, 78 foi Metades, 79 foi não sei o quê. Quando foi em 80, eu fui classificada no MPB 80, por cantar no Maracanãzinho, Essa Tal Criatura. Foi uma música que tinha uma letra assim fantástica e tal. Cantei no Maracanãzinho lotado, não sei o quê. Eu me lembro que eu entrei de branco, e aí quando eu cantei Essa Tal Criatura, o Maracanãzinho veio abaixo, né? Um negócio incrível. Bom, o meu contrato ia ter prosseguimento em 81. E eu tive uma reunião na Poligram, lá na Barra da Tijuca. Falei, gente, e aí, como é que fica? Eles falaram, Alessi, sabe o que é? É que agora está na moda um outro tipo de música. A gente queria que você mudasse, acompanhasse a moda. Eu falei, mas que moda, cara? Eu não sei fazer. Na época, olha só, quem fazia sucesso era Magal, Lady Zu, não sei o que, era outro povo. Né? E lá na Poligram tinham também grandes artistas. Quando eu estava instalada, era Bethânia, não sei quem,
Caetano, a Poligram tinha os grandes artistas, né? Aí quando fizeram essa reunião e mandaram que eu mudasse o meu modo de compor, eu falei, pô, mas é muito desaforo, cara. Cheguei em casa, peguei minha máquina de escrever, datilografei e pedi demissão da Poligram. Negócio maluco. Ninguém pede demissão de multinacional, né? Mas eu pedi. Não queria o meu trabalho, falei, tudo bem. E eu fiquei 5 anos sem gravar. Até 85. O MPB 80, né? Foi em 80. Aí, em 84, minha mãe, que Deus a tem em ótimo lugar, viu que eu estava ficando mal, fiquei depressão danada e tal. Ela falou, Nicinha, que lá em casa todo mundo me chamava de Nicinha. Nicinha, eu queria que você fosse comigo lá em São Gonçalo. Eu falei, São Gonçalo? O que é? Não, vamos lá que eu quero que você conheça Dona Alice, que trabalha com o seu Rei das Ervas. E ele falou para mim que se eu conversasse com você sobre isso, que você ia lá. Aí nessa época eu já tinha carro. Falei, tá bom, mãe, vamos lá. Eu via minha mãe toda semana comprar umas flores, né, umas palmas brancas, não sei o quê, sair com a sacolinha. Digo, mãe, onde é que você vai? Não, eu vou ali, vou lá em São Gonçalo, não sei o quê e tal. Eu falei, não tem um lugarzinho mais perto, não, para sair. Né? Aí peguei, eu lembro que eu tinha um Fiat 147 até. Aí atravessamos a ponte, não sei o quê, aí sai da ponte, entra na Manilha e estamos indo. Digo, mãe, onde é que é esse aí? Onde é que é isso? Não, é ali. Aí quando nós chegamos em São Gonçalo, entra cá, dobra para cá, daqui a pouco quando eu vi assim uma ladeira, cara, eu falei, mãe, meu carro não vai subir aí não tem condição de subir aí. Não, vai subir, não sei o quê. Eu com a maior má vontade, sabe? E lá, eu conheci, isso em 1984, eu conheci Dona Alice, Mãe Alice, e eu conheci o seu Rei das Ervas, Caboclo Rei das Ervas, que é um caboclo que chegou para mim e disse, olha minha filha, no quartinho lá da consulta, lá, você está muito triste, você está muito ruim, está muito triste, né? Falei, nunca mais gravei, não consigo. Ele falou, olha, você vai retomar a sua caminhada, mas antes disso, você vai ter que cuidar do seu anjo de guarda. Eu falei, mas anjo de guarda, mas como é que é isso? Não, você tem que cuidar do anjo de guarda. E antes disso acontecer, você vai sair do Brasil. Aí é que pega. Eu falei, estou 5 anos sem fazer nada, não sei o quê, como é que eu vou? Você vai sair do Brasil. Aí quando você voltar, você vai ver que as coisas vão acontecer. E realmente, no final de 84, novembro de 84, eu recebo uma carta da Odebrecht Engenharia, de um empresário, empresário não, ele era um funcionário da Odebrecht, né? Executivo, dizendo que ele não entendia por que eu ainda não tinha ido a Angola, porque saía caravanas de artistas da Angola sempre e ele nunca me viu lá. E ele sabia que eu fazia músicas legais e que o povo de Angola ia entender a minha música e tal. Detalhe, quando a carta chegou lá em casa, eu vi o Odebrecht Engenharia e falei, mãe, compraram alguma coisa, botaram meu nome, tem rolo aí, que eu não conheço ninguém de Odebrecht nenhuma, não sei o quê. Tem rolo aí. Eu com medo de abrir a carta, eu não sabia, né? Aí era essa a carta desse senhor, desse executivo, me fazendo um convite para que eu fosse em novembro em Luanda, que ia ter o Festival de Luanda. E que ele já tinha ouvido falar meu nome, porque Martinho da Vila ia sempre em Angola, e Martinho deve ter levado algum LP, alguma coisa minha lá e tal, falando do meu nome. Aí tudo bem. Eu falei, mas como é que eu vou? Não, ele falou assim, não, pode levar 4 músicos e tal, não sei o quê, que eu quero que você, o povo de Luanda, conheça seu trabalho. E aí eu me lembro
Fomos de avião, né, tudo direitinho. E quando a carta chegou, que eu vi que era esse convite, eu lembrei de seu rei. Ele falou, cara, é isso aí. Eu fui para a África, abracei um baobá lá, que não dá para abraçar, né, porque o diâmetro é enorme, que é aquela árvore, né, que é... Quando eu desci do avião, em Luanda, eu bati cabeça na terra, juro a você, agradecer a seu rei das ervas, pelo fato de eu ter saído do Brasil, né, e tal. E aí, quando eu voltei, o Tancredo ganhou as eleições, lembra disso? Mas ele estava doente, não sei o que e tal, mas aí a comemoração da eleição do Tancredo foi em Tiradentes, que é a cidade dele lá, em Minas, né? E nessa festa tinham vários artistas. Aí estava lá Dona Ivone, Martinho, não sei o que e tal. E o empresário da Dona Ivone, o Carlos Moutinho, falou, pô, Leci, e você, não vai voltar a gravar nem nada, não? Eu digo, não, cara, até agora não aconteceu nada. Ele falou, não, porque eu estou com o grupo Exporta Samba, que tá gravando um LP. Eu queria ver se você não tinha um samba para mandar para eles e tal, não sei o que, legal. Eu tinha um samba chamado meio Que Festa é Essa? Parte do alto, sabe? Que festa desanimada, todo mundo esperando. Mas ninguém trouxe nada, que festa, não sei o quê. Aí o Exporta Samba gravou, o diretor da Copacabana estava nessa gravação e falou, a voz da Alessia é legal, né, e tal, não sei o quê. Aí a Dinorá das Gatas, lembra daquele grupo, As Gatas? Ela fazendo coro no disco do Exporta Samba. Falou, Leci, eu acho que a gente vai arrumar um jeito de você ter uma conversa com o presidente da Copacabana, o Adiel de Carvalho. Ele tem escritório aqui no Rio e você vai lá conversar com ele. E assim eu fui. Conversei, ele falou assim, conheço a sua carreira, sei de tudo de bom que você fez e tal, mas eu quero que você faça um trabalho. Você escolhe o produtor, agora faz uma coisa como se você estivesse num bar, uma coisa simples, poucos músicos e tal, que eu vou dar um contrato para você fazer um LP aqui. 85, isso, tá. Aí eu falei, tudo bem. Eu conheci o Alceu Maia, chamei o Alceu, falei, Alceu, vamos fazer um disco. Foi quando eu fiz a música Isso é Fundo de Quintal com o Zé Maurício, que era meu baixista, né, e tal. E aí a gente gravamos aqui em Botafogo, né, ali na Mina Barreto, era o estúdio da EMI. E lá ele teve a ideia de trazer o Fundo de Quintal para fazer o arranjo, tocar, cada um, né? E lá vem o Sereno trazendo o recado do Birani. O Birani estava lá, então, virar presidente, chegou todo mundo, todo mundo, Zeca. Cara, essa música saiu tocando, essa música tomou conta do país inteiro. E aí, evidentemente, que eu passei a ser frequentadora da casa de seu rei das ervas, entendeu? E nunca mais deixei de ir lá, porque foi uma casa, um terreno simples, uma casa, sabe, tal, e depois eu acabei dando condições de eles até formarem uma casa melhor, né? E nessa casa eu estou desde 1984 até hoje, né? E eu, quando me falam comigo, você gosta de matriz africana? Eu entendi o que o seu rei das ervas falou para mim. Eu tinha que cuidar do meu anjo de guarda. Eu sou filha de Ogum e de Ansan. São dois guerreiros, né? E de lá para cá, só andei para frente, sabe? E tenho muito amor pela religião de matriz africana. É uma casa que não é uma casa de luxo, não é nada, é uma casa muito simples e tal, mas é uma casa séria, sabe? E eu respeito todo mundo que eu conheço, que é ou do Candomblé, ou do Queto, ou do Jeje, ou do Teresa. Eu acredito nisso porque eu sou
testemunha, sabe? Eu passei por esse processo. E hoje, se eu soleci, entendeu? Assim que consegui construir a minha vida, reconstruir a minha vida e tal, eu devo a Caboclo Rei das Ervas. E nada... E para melhorar, quando me convidaram para ser candidata, né, tinha o G. Paulo e Orlando Silva que inventaram essa história, eu falei, não, mas eu tenho minha carreira artística tá legal, não sei o quê. Fui lá em São Gonçalo. Mãe Alice já tinha falecido, a filha dela, a mãe Neuza, que também já faleceu, falou para mim, vou jogar para ver o que é isso aí. Ela falou, olha, seu pai, Ogum, quer que você continue fazendo as coisas que você faz, que você compõe, mas ele vai te dar um outro lugar, outro espaço, em que você vai poder abrir mais ainda a sua cabeça e vai poder ajudar muito mais gente. Porque você tem missão para vir para cá, você veio para a Terra para poder ajudar as pessoas e, sabe, você é progressista, você é lutadora, você é ativista, é isso aí mesmo, entendeu? Aí eu aceitei o convite, enquanto eu não falei não fui lá, não, e aí fui eleita em 2000, segunda mulher negra a ser deputada em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, segunda mulher negra, fui eu, entendeu? Então eu estou aqui abrindo meu coração para vocês com muita emoção, estou muito emocionado, sabe? Porque tudo isso aconteceu comigo. E tem dias que eu fico assim me beliscando e digo, gente, o que eu vim fazer aqui na Terra? Aí eu fiz 80 anos e aí aconteceu tanta coisa, sabe? Aí a Mangueira vai, me põe no carro e não sei o quê, eu faço 80 anos e tanto todo mundo fazendo homenagem, isso e aquilo. E aí, cara, é complicado, sabe? Eu fico, assim, agradecendo a Deus de eu ter nascido da Dona Alessi, sabe? De ser da minha madrinha, ter morado no Morro da Mangueira, não sei o quê, mas a Mangueira começa tudo, sabe? Todas essas coisas foram através da arte, né? Foi por causa da arte. Não fosse arte, eu não sei se eu estaria aqui conversando com vocês. Eu me emociono muito, muito com essas coisas. Quando eu tenho que contar minha vida, eu fico muito, muito louca, porque é um barato. Não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil, não. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente sobre a música do Morro do Pau da Bandeira. Ah, sim. O Zé Maurício, meu parceiro do Cefund de Quintal, ele tinha um amigo que ele já faleceu, chamado Cláudio. E o Cláudio, ele morava na rua Petrocochino, ali em Vila Isabel, e ele conversava muito com a gente e tal. E foi ele que ele contou para mim uma história, falou, tá uma confusão danada lá na Petrocochino, lá em Vila Isabel, porque tem um prédio que mora lá um coronel, sei lá, e a mulher dele está reclamando do serviço de alto-falante lá do Zé do Caroço, porque ele liga esse serviço de alto-falante, a mulher não pode assistir a novela, está atrapalhando a novela dela, não sei o quê. Aí tá, né? Só me contou isso, né? E eu fiquei tão injuriado, eu digo, mas que horror, cara, o serviço de alto-falante é uma coisa que eu conheço há tanto tempo, porque quando eu morei na escola lá em Pavuna, tinha serviço de alto-falante lá em São João de Meriti, que a gente escutava de Pavuna, colado, dos bairros colados, né? E aí, um dia eu estou vindo do Leme, dirigindo, inclusive, coisa de orixá, veio a história toda na minha cabeça. Eu fiz essa música do Leme até a Tijuca. Entendeu? E eu gravei essa música no meu LP de 85, quando eu volto para a gravadora Copacabana, o Zé do Carlos Salá. Porque já era conhecida já como uma cantora de protesto, né? A pessoa dizia, não, você é cantora de protesto, não sei o que e tal, é comunista e tal, e agora você vê. Chega em 2000, eu sou convidada para ir para o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. É um negócio muito louco, cara. É muito doido, é muito doido. Tanto que tem gente aí que quer fazer filme, e já tem um monte de coisa aí que as pessoas querem fazer a minha história, né? Tal. Eu estou assim. Hã? Aceite. Mas é uma historinha, entendeu? Tal.
Então, assim, eu não me deslumbro com nada, sabe? Eu não consigo ter comportamento de celebridade, nada disso, porque eu acho que tudo que eu passei, tudo que eu fiz, as salas que eu varri com a minha mãe, os banheiros que eu lavei nas escolas, a fábrica de Realengo, onde eu fui operária de fábrica, tudo isso, acho que para mim é a grande riqueza da minha vida, é eu ter passado por todo esse processo. Eu sou uma cidadã que sempre trabalhei, nunca fiquei desempregado, nunca deixei ninguém mandar embora, eu sempre peço demissão. Ah, não tá bom para mim, eu peço demissão. E tenho essa coisa de defender mesmo a minha raça, sabe? Defender tudo aquilo que eu acredito, eu defendo, sabe? De cara limpa, sem coisa e tal. Não levo desaforo, sabe? Porque eu trato todo mundo com muita educação, trato as pessoas bem, não ofendo quem quer que seja. Eu, na Assembleia Legislativa, o povo lá, os deputados lá, não anda no elevador que anda os funcionários da casa, que anda o pessoal de serviços gerais, então, não anda o pessoal com roupa de servente, não. Eu sou a única deputada que ando, eu falo com todo mundo, entendeu? E acho que essa vida é uma passagem que a gente está aqui, sabe? Daqui a pouco acaba esse tempo e a gente vai embora, né? E eu tenho feito muita reflexão desses meus 80 anos, né? Eu só fiquei assim triste porque eu fiquei doente ano passado, né, tal, fiquei magrinha e, enfim, perdi a força, né, não sambo mais, eu fico desequilibrada e tal, não sei o quê. Mas isso que está acontecendo aqui me refaz, sabe, me dá um reforço assim na vida. Mas estou muito feliz mesmo, muito feliz. Hoje é dia o quê? 18? Dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro eu não vou esquecer, não. Ninguém vai me convencer de que as pessoas que moram nas favelas, que moram no morro, que moram no subúrbio e tal, não têm capacidade, porque isso aqui é Deus que dá. Inteligência, entendeu? Não compra, é uma coisa que nasce para a pessoa. Eu fico muito feliz quando eu fico vendo essas coisas lá do Vidigal, né? O Vidigal tem muita gente ligada na arte e tal, e sai para lá. Porque você vê, vou te dar um exemplo, você vai na televisão, quem está é só a brancaiada que manda, que é o diretor, não sei quem tal, os pretinhos só para carregar, sabe? E não pode, gente, tem que parar com isso. Eu estou vendo muitas mulheres pretas, que estão agora dirigindo, estão fazendo, sabe, a luz, estão fazendo isso aqui. Eu acho isso muito legal. Fortalecimento, assim, fantástico. Não é só para cozinha e varrer chão, não, isso não. A gente tem que fazer outras coisas também. Tem que haver oportunidade. Eu fico muito feliz de ver o número de gente na universidade, né? E isso, pode quem quiser falar, mas o ministro, o Haddad, que foi o ministro do governo Lula, que fez essa coisa, né, do Enem e tal. Eu acho que tudo isso foi muito válido, sabe? As cotas, né? Quando começou o negócio de cota no Brasil, eu já estava falando em cota lá atrás, dando força para as pessoas. Que é assim, eu, por exemplo, eu não me formei, eu não tenho formatura de universitária, não tenho diploma de nada, mas eu tenho aqui a cabeça que é maluca e tal, e vai pensando as coisas, entendeu? E vou tocando, né? Do meu jeito. E quando eu não sei, eu não tenho o menor constrangimento de dizer, fulano, eu não sei, me explica isso aí, como é que é? Como eu digo, eu sou jurássica, não tem tecnologia, né? Sabe? Tecnologia às vezes porque é inteligente artificial, o nego bota a tua cara com a fala do outro, não sei o quê. Então tá uma zona, cara, isso aí. Chegou ao final do nosso último bloco, do nosso penúltimo bloco. A primeira é o que a gente gostaria de saber, o que a senhora acha desse trabalho que a gente está fazendo, que vem do Centro de Memória Verde Rosa, que busca registrar essas histórias das mulheres que atuam e atuaram na Mangueira. O trabalho de vocês é digno de aplauso, de reconhecimento, tem que ser aplaudido, sabe, por todo mundo. Eu acho que a academia tem que saber desse trabalho que vocês estão fazendo. Porque sabe, a história real, sabe, de gente que merece, né? O fato de vocês pegarem as mulheres, sabe, coisa, acho que já foram e tal, procurar
saber direitinho, mesmo as que não estão mais aqui, mas se tiver algum familiar que possa, né, fornecer para vocês material e tal. Uma coisa linda, muito bonito mesmo. Bonito, importante, rico. Isso chama-se riqueza. Riqueza é isso aí. Não é ter grana, nem coisa disso, não. Qual mensagem a senhora deixa para as mulheres que fazem e faziam parte das escolas de samba? É que elas, na verdade, elas criaram essa cultura, né? Se existe a cultura do samba das escolas, a gente deve muitíssimo a elas. Porque, na verdade, antigamente, né, elas é que fundavam, elas é que faziam as festas, faziam as comidas, né? Davam as ideias das roupas, que era uma coisa que realce, lembra daquela conchita? Que era uma coisa que realce, entendeu? São elas que assim, né, a coisa da culinária, eu sinto falta, por exemplo, de não ver na televisão um programa de mulher negra dando receita. Eu não vejo isso, cara. Tempero são as mulheres pretas é que sabem essa coisa do tempero, sabe como é que é? Do alho, sabe como é que é? Tem que ter um negócio lá. Né? Tem que ter a cebola, tem que ter o alho, tem que, sabe, botar a pontinha da faca para amassar o alho, entendeu? E, enfim. Eu gostava muito de sopadinho de quiabo que a minha mãe fazia, sabe? Rabada com agrião, sabe? Eu gosto de angu baiana, por exemplo, né? Eu, quando comecei a cantar lá no Pujol, que foi uma casa que eu cantei depois que eu tinha a tua opinião, a gente saía do Pujol lá no Leblon, descia na Praça 15, tinha a barraquinha do angu do Gomes. Como eu comia angu do Gomes? Depois é que a gente pegava o ônibus para casa. Né? Virou um restaurante. Virou? Ainda existe, mas não é só que é um restaurante. Assim. Acho que é isso, né? Nós gostaríamos de agradecer imensamente. Nós acabamos de ter uma formação acadêmica agora, aos 4 anos, a gente se formou nesse rundão. Nós estamos saindo daqui, né, novas mulheres muito realizadas. A gente realmente esperou muito por esse momento com a entrevista com a senhora. E nós estamos muito felizes da senhora ter se sentido confortável e de compartilhar com a gente essa história. E agradecer todo o seu sacrifício de vida por nós, né? Tudo, a senhora, né, a carreira de um artista deve ser, né, uma coisa muito preciosa. A senhora cedeu o seu individual pelo coletivo. Obrigada por todo o trabalho que a senhora fez. Se hoje a gente está aqui é graças à senhora. Hoje. E muita saúde, e é isso. Muito obrigada. Olha, Juliano.